Deus seja louvado. Título desta mensagem: Os falsos mestres. Vamos à carta de Judas, a qual ele escreve essa pequena carta a fim de alertar a igreja, já no final do primeiro século, pelo um grande risco que a igreja estava enfrentando, que era a infiltração e a perversa e perigosa influência dos falsos mestres. E esse foi o grande sinal que Jesus Cristo destacou, que antecederia a segunda vinda de Jesus Cristo. E se lá no começo do cristianismo os falsos mestres já ofereciam um perigo tão grande para a igreja, quanto mais hoje, quando os dias se aproximam para a sua consumação. Então vamos examinar esta carta nesta mensagem. Então o versículo central desta carta é o verso 3, que diz assim: Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois nós estamos numa luta, numa batalha, onde o evangelho é distorcido, onde o evangelho é comercializado, onde o evangelho é minado pelas falsas doutrinas, falsos mestres, e nós não podemos nos omitir, nos acovardar. E Judas diz que tem que ser uma batalha diligente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou seja, não há outro evangelho. Bendito é o nome do Senhor. E nem existe uma nova versão do evangelho. Não espere uma atualização do evangelho. Então a carta de Judas é como uma defesa do verdadeiro evangelho. A primeira coisa que Judas estabelece é definir o exército de Deus. Ele faz isso nos versos 1 e 2. E ele, muito humilde, não se apresenta como irmão de Jesus Cristo, mas como servo de Jesus Cristo. É irmão de Tiago, que também era irmão de Jesus. Então note bem que a primeira marca deste homem é a humildade. Não buscar para si holofotes. E ele define o exército de Deus de 3 maneiras. Primeiro, eles são os chamados. Segundo, eles são os amados. E terceiro, eles são os guardados. Então, quem é você? Quem somos nós? Nós somos chamados com a santa vocação. Ninguém é cristão porque deliberadamente tomou uma decisão dizendo: eu vou ser um cristão. Bendito é o nome do Senhor. Ou toma uma decisão
por mim mesmo. Isso é uma iniciativa minha. Este poder de entrar para o cristianismo é um poder que está na minha mão. Não, irmão, você e eu só viemos a Cristo porque fomos chamados. Pois Jesus Cristo disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então você e eu estamos em Cristo porque Deus nos chamou. Nós jamais estaríamos em Cristo de modo próprio e vontade própria. Segundo lugar, nós somos amados em Deus. E é maravilhoso sabermos disso. Você recebeu a graça porque você é amado, é muito amado pela pessoa mais importante do universo. Ou seja, você é amado por Deus. Um amor eterno. E terceiro, você está guardado em Cristo Jesus. Você não tem que ter medo, não tenha dúvida, não precisa ficar inseguro. Você já está guardado, seguro. Ninguém poderá tirar você das mãos de Jesus Cristo. A salvação está garantida pelo próprio Deus. A primeira coisa, Judas defende ou define o que os cristãos são. A segunda coisa é que os crentes têm. São três coisas também, veja no verso 2. A misericórdia, a paz e o amor. E o que é misericórdia? É o que merecemos e Deus não nos dá. Porque nós merecemos juízo, mas Deus nos oferece graça. Isso é misericórdia. Nós temos também paz. E o que é paz? É porque antes éramos inimigos de Deus, estávamos separados de Deus e agora somos reconciliados com Deus. E não existe mais parede de separação entre nós e Deus. Agora, por meio de Jesus Cristo, temos livre acesso à presença de Deus. E agora nós estamos em paz com Deus. A terceira coisa que nós temos recebido de Deus é o amor. O amor eterno de Deus derramado em nossos corações. Um amor abundante, um amor imerecido, um amor provado. Então, prezados irmãos, depois de tudo isso, Judas vai mostrar quem é o inimigo e contra quem nós estamos lutando. Pois se somos um exército de Deus, temos um inimigo, nós temos um adversário. E a ponto de Judas tratar dos falsos mestres, dos falsos profetas, do engano religioso. E vamos ver uma definição deles. Olha o verso 4. Por certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de Deus, que recebemos por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Irmãos, e o que é dissimulação? Dissimulação é alguém que entra com disfarce, ou alguém que usa máscara para não se revelar quem é.
Esconde as unhas, esconde os dentes, que parece, mas não é. E o trabalho deles é se infiltrar, se misturar, entrar para dentro da igreja. E esses falsos mestres podem vir de fora para dentro, como pode brotar de dentro para fora. Porque também há na igreja de Deus salvos e não salvos. E nós somos incapacitados para julgar quem nasceu de novo e quem não nasceu. Apenas tomou um banho ao se batizar. E esse filtro de conhecimento só Deus tem. Então, é possível que no nosso meio penetrem pessoas que não é de Deus. E esse é o perigo, porque eles transformam em libertinagem a graça de Deus. E que é a graça? É o dom de Deus imerecido. Você pela graça está salvo. Você é livre, você não é escravo. Você não é mais escravo. Só que eles dão uma liberdade maior do que na realidade é. Santo é o Senhor. Porque a graça de Deus torna você livre, livre do pecado, e não livre para o pecado. Você e eu não somos livres para pecar, nós somos livres para não pecar. É a diferença para o pode não. O homem ou a mulher que é escravo do pecado, ele não pode deixar de pecar, porque ele ou ela é escravo. Ele é escravo da bebida, ele é escravo do sexo, ele é escravo do cigarro, ele é escravo da mentira, ele é escravo das drogas, ele é escravo da vaidade, ele é escravo do orgulho, escravo dos demônios, ele é escravo do mundo, ele é escravo da carne. De tudo isso, ele é escravo. Então não foi liberto, é escravo. E não pode, irmãos, porque a graça de Deus nos liberta para não pecar. Então vem a pergunta: você pode? Poder eu posso, mas eu posso não. Eu posso não também. Eu posso não beber, eu posso não fumar, eu posso não me drogar, eu posso não me prostituir, eu posso não mentir, eu posso não ser desonesto. Posso não. Então a graça nos livra do pecado. E o que é a libertinagem? Este é o ensino da libertinagem. Bendito é o nome do Senhor. Não se pode fazer tudo. Não, você pode fazer tudo. Então a pessoa se rende ao pecado, pensando que pode fazer tudo, pensando que ele é livre. Por exemplo, uma pessoa que gosta e assiste filmes e novelas nojentas e indecentes na televisão, e se parar para questionar com essas pessoas, elas acham que são livres e estão procurando uma liberdade, estão proclamando uma liberdade, estão levantando uma bandeira de liberdade. Nada de proibição, nada de restrição. Isso para eles é liberdade. E pensam e agem dessa maneira. Mas isso não é liberdade. Isso tem um nome.
chama-se libertinagem. É que os falsos mestres fazem, transformam a graça de Deus em libertinagem. Tem mais, eles negam o nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, não dá para levantar essa bandeira da libertinagem e ao mesmo tempo dizer: Jesus é o meu Senhor. Irmãos, não é possível. Então, o que eles fazem? Mudam a doutrina. Preste bem atenção nisso, prezados e queridos irmãos. A doutrina é a mãe da ética. O que você crê, você faz. E se você tem um comportamento errado, bendito é o nome do Senhor, automaticamente você vai fazer o quê? Mudar a doutrina. E se você muda a doutrina, você vai ter um comportamento errado. Então não dá para dizer que Jesus é o seu Senhor e ao mesmo tempo viver uma vida desregrada. Então esses inimigos estão destinados à condenação, porque foram antecipadamente destinados para esta condenação. Portanto, aqueles que escolhem o caminho da libertinagem e da falsa doutrina não escaparão do juízo condenatório de Deus. Então, o que temos de fazer? Batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Irmãos, isso é muito importante, temos que batalhar pela verdade. No verso 5, Judas dá exemplo a respeito do povo de Israel. Tendo o Senhor libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Nunca pensamos que vamos transformar a graça de Deus em libertinagem e depois escapar. Pois o próprio povo que Deus tirou do Egito, depois de terem ouvido e tendo desobedecido à voz de Deus por causa da sua incredulidade, Deus os deixou perecer no deserto. Santo é o Senhor. E o segundo exemplo que ele dá está no verso 6. E os anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu principado, deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão, em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Ou seja, nem os anjos que caíram, Deus vai poupar. O juízo de Deus é certo. E o terceiro exemplo, no verso 7, Sodoma e Gomorra. E como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas, por exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Note bem que Israel foi julgado por causa de quê? Porque não creram. Os anjos caíram e foram julgados por causa de rebelião. E Sodoma e Gomorra foram destruídos por causa de prostituição. E a prostituição em Sodoma tem um aspecto particular, chama-se homossexualismo. Note bem que, seguindo após outra carne, são postas para o fogo, por exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. O grande problema de Sodoma é que era uma sociedade
não só corrupta e promíscua, santo é Deus, mas era promíscua no aspecto da homossexualidade. E para se ter uma ideia, os sodomitas quiseram fazer sexo com os santos anjos que estavam hospedados na casa de Ló. Porque os anjos haviam assumido uma forma humana. Irmãos, a nossa sociedade hoje está querendo aplaudir esta prática, achando-a legítima, achando-a normal e querendo dar um selo de legitimidade a essa prática. Porque a nossa sociedade não quer mais um selo moral. Eles querem selo da liberdade. Só que ela confunde liberdade com libertinagem. Ser livre, para quê? Para fazer o que quiser. A sociedade acha que o que regula é o amor. Por exemplo, se amo um cachorro, eu posso me casar com um cachorro. Se eu amo um outro homem do mesmo sexo, eu posso casar com outro homem do mesmo sexo. Se uma mulher ama outra mulher do mesmo sexo, ela pode se casar com outra mulher. Porque é o amor que manda. E esse amor aí não é o amor regulamentado pelas Escrituras Sagradas. É um sentimento que Paulo chama de paixão infame, de um erro. Bendito é o nome do Senhor. Então, prezados e queridos irmãos, veja bem isso. Essa nova geração pensa, nós estamos vivendo uma nova moralidade. Isso é a moralidade de Sodoma e Gomorra. Não é nova coisa nenhuma. A perversão não é um fato novo. Isso é um fato antigo que vem, talvez, com novas roupagens, com novos discursos, mas vem para quê? Para destruir a família, para arruinar a sociedade. Pense nisso. Por que Sodoma e Gomorra foram destruídas? Por causa da promiscuidade. Por quê? Que o Império Romano caiu nas mãos dos bárbaros? Por causa da promiscuidade. E não existe nenhuma nação forte se ela é promíscua. O juízo de Deus vem, o juízo de Deus cai sobre a nação, sobre a família. Pode ficar certo disso. Deus nunca mudou. A verdade dele continua eterna e inabalável. Agora no versículo 11, Judas fala da condenação dos rebeldes. E diz assim: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, e entraram pelo erro de Balaão. Bendito é o nome do Senhor. E pereceram na revolta de Coré. Veja então, irmãos, que são 3 personagens citados. São 3 personagens citados aí. Quais os personagens? Caim, Balaão e Coré. E qual foi o problema de Caim? Ele quis seguir a Deus do seu jeito, mas quando Deus o corrigiu e exortou ele não obedeceu a Deus. Ele endureceu ainda mais e caminhou ainda mais rumo ao pecado. E depois que pecou, ele quis fugir de Deus. Quando Deus o apanhou,
ele se ressentiu. E alguém que não se quebranta, é alguém que não se quebranta, porque a Bíblia diz que ele era do maligno. Está lá em primeira carta de João que ele era do maligno. Não entre por esse caminho de resistência à voz de Deus. Se Deus exortou, você abaixa a fronte, não endureça o seu coração. E qual era o problema de Balaão? Balaão vendeu a consciência dele, o ministério dele por dinheiro. Você acha que tem gente hoje mudando a mensagem por causa de dinheiro? Pois isso não é coisa nova. Isso é antigo. Balaão fez isso, vendeu a consciência dele para dar uma falsa mensagem, para pegar Israel num laço perigoso. Qual o problema de Coré? Coré não aceitou a autoridade de Moisés. Rebelião. Bendito é o nome do Senhor. No verso 12, Judas adverte a respeito dos falsos mestres, os quais são nuvens sem água, impelidas pelo vento. E o que significa essa figura? Frustração, pois o agricultor está esperando a chuva para regar a lavoura. Tem esperança, mas a nuvem passa e vai embora. E a chuva não cai. Assim é o falso mestre, ele sempre vem com uma mensagem boa. Em tempo de guerra, paz, paz. Quando não tem paz, ele diz mais ainda: não se preocupe, Deus é contigo, a vitória é sua, só tem coisa boa na sua frente, e tudo que promete não consegue cumprir. Porque é uma nuvem que vai embora e não traz chuva. Então o problema dos falsos mestres é decepção, frustração. Judas fala de outra figura, árvore em plena estação dos frutos, desprovida, duplamente mortas, desraigadas. Quer dizer, não tem fruto, não tem raiz, não tem nada. Está lá a árvore, mas essa árvore não está viva, porque ela não tem a raiz. Essa árvore não dá fruto, está desprovido de fruto. E é diferente do justo, porque o justo é como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que faz será bem-sucedido. E uma outra figura de falso mestre, bendito é o nome do Senhor, ondas bravias do mar, que traz sujeiras, traz perigo. Judas está falando que é como um tufão, como um furacão, e por onde passa tem desastres. Por onde ele passa tem acidentes graves. Bendito é o nome do Senhor. No verso 16 ele fala que os falsos mestres têm outra característica. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, e a sua boca vive propagando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Essa pessoa nunca está satisfeita com o que tem, quer sempre mais. Ele é adulador. Sabe o que é adulador? É aquele que cobre você de elogios a fim de tomar o que você tem. Ele te coloca lá em cima para saquear você. Está movido por uma coisa chamada interesse, fome e sede de lucro. Agora, prezados e queridos irmãos,
Veja a recompensa dos falsos mestres, pois foi Enoque o sétimo descendente direto de Adão, que há muito tempo profetizou isto a respeito deles. Olhem, o Senhor virá com muitos milhares de seus anjos para julgar a todos, e virá a fim de condenar todos os incrédulos por todas as más ações que praticaram e por todas as palavras terríveis que eles disseram contra Deus. E estes homens estão sempre resmungando, acusando os outros, e eles seguem os seus próprios desejos e vivem se gabando e bajulam os outros, porque são interesseiros. Mas vocês, meus queridos irmãos, lembre-se do que foi profetizado pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E eles disseram: quando chegarem os últimos tempos, aparecerão homens que vão zombar de vocês, homens que seguem os seus próprios desejos de incredulidade. São estes que causam divisões, pois são dominados pelos desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. Porém vocês, meus irmãos, continuem a progredir na fé que têm, que é a fé mais santa que existe. Orem no poder do Espírito Santo de Deus e continuem no amor de Deus, esperando que nosso Senhor Jesus Cristo, em sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Eu tenho pena dos que têm dúvida. Salvem, tirem essa gente do fogo. Tenham pena também dos outros. Sim, tenham dó e medo também, mas odeiam até suas roupas manchadas pelos seus desejos pecaminosos. A Deus, que pode evitar que vocês caiam e que pode apresentá-los perfeitos e alegres na gloriosa presença do único Deus, nosso Senhor e Salvador. Sejam dados, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, a glória, a grandeza, o poder e a autoridade, desde agora, para toda a eternidade. Amém. Deus, por Jesus Cristo, seja em eterno glorificado.